Cada novo amanhecer traz consigo uma promessa silenciosa, uma renovação que Deus nos oferece sem pedir nada em troca, apenas que estejamos abertos para recebê-la. É como se o céu nos dissesse: hoje é uma nova chance, um recomeço, um presente feito especialmente para você. E é justamente nessa ideia que mora a força para começar o dia com o pé direito, colocando Deus no centro de tudo. Afinal, mais do que rotina, o despertar pode ser um verdadeiro encontro com o divino, uma oportunidade para renovar a fé e alinhar o coração com o propósito que Deus tem para cada um. Mas como abrir essa porta? Como permitir que a presença dele realmente transforme as primeiras horas do dia? A resposta é simples, porém poderosa. É necessário abrir o coração. Não só despertar o corpo, mas despertar a alma. Convidar Deus a entrar naquele espaço íntimo que muitas vezes está ocupado pelas preocupações ou pela pressa. Essa entrega matinal é um gesto de confiança, um reconhecimento de que, por mais que o mundo pareça urgente, a verdadeira paz só vem dele. É uma decisão de que antes de qualquer tarefa ou desafio, a alma será nutrida pela presença divina. Logo no início do dia, o convite é para estar atento. Atento aos sinais sutis que Deus envia, a brisa suave que toca o rosto, a luz que filtra pela janela, o silêncio que antecede o movimento. Essas pequenas bênçãos são provas constantes do cuidado dele, um lembrete de que não estamos sozinhos, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Essa atenção não é apenas uma prática espiritual, mas uma forma de viver com os sentidos aguçados para a graça que está em cada detalhe do cotidiano. Para fundamentar essa ideia, nada melhor do que voltar às Escrituras. Em Lamentações 3, 22, 23, encontramos um verdadeiro mantra de esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Essas palavras são um alento para quem carrega fardos ou dúvidas, pois revelam que o amor de Deus é inabalável e sempre fresco, sempre novo, assim como o sol que nasce a cada dia. É uma promessa que conforta, que incentiva e que dá forças para seguir em frente. Imagine a vida como um livro em branco, onde cada manhã representa uma página nova, pronta para ser escrita. Colocar Deus no primeiro verso dessa página é garantir que a história será escrita sob a luz da sabedoria e do amor divino. É mais do que uma simples rotina, é uma escolha consciente que pode mudar não apenas o seu dia, mas toda a trajetória que está por vir. É nesse pequeno instante de entrega que começa a transformação verdadeira. Além disso, abrir o coração logo cedo traz uma serenidade que ecoa ao longo das horas. É como se o ritmo do dia passasse a ser ditado pela calma interior, pela certeza de que, independentemente dos desafios, existe um amparo maior cuidando de cada passo. Isso não significa a ausência de problemas, mas sim a capacidade de enfrentá-los com uma mente tranquila e uma alma confiante. E essa é uma das maiores bênçãos que Deus quer oferecer, a paz que ultrapassa todo entendimento. E assim, com o coração aberto e a fé renovada, o dia começa a ganhar um novo sentido. O simples ato de reconhecer que Deus preparou um novo dia para você muda tudo. Cada momento se torna uma oportunidade de graça, cada desafio uma chance de crescimento e cada vitória uma celebração da fidelidade divina. E é essa jornada que vamos continuar a explorar. Entendendo como colocar Deus em primeiro lugar pode ser o segredo para um dia verdadeiramente vitorioso. A correria do dia a dia e a necessidade de colocar Deus em primeiro lugar. Vivemos numa era onde o relógio parece acelerar e as preocupações se acumulam como uma pilha sem fim. A correria do dia a dia consome nossa atenção e muitas vezes nos distancia daquilo que realmente importa, a conexão com Deus. É fácil se perder no turbilhão de tarefas, problemas e compromissos, deixando o espiritual em segundo plano ou até mesmo esquecido.
Mas nesse ritmo frenético está a chave para a transformação: colocar Deus em primeiro lugar logo pela manhã. É como calibrar a bússola da vida antes de partir para a jornada. Essa prática de começar o dia com uma oração sincera não é um mero ritual. É um ponto de virada que pode mudar todo o curso das nossas horas. Ao direcionar os primeiros pensamentos e palavras para Deus, a alma se fortalece e ganha um novo fôlego para encarar o que vier. Jesus nos deixou um convite simples e poderoso em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa promessa não é vaga, é um porto seguro para quem se sente exausto pelas demandas da vida. A oração matinal funciona como um bálsamo para a mente inquieta e o coração pesado. Ela não promete a ausência de desafios, mas oferece a presença de um amparo constante que renova forças e traz paz. É um momento de entrega, onde se troca o medo pela confiança, a ansiedade pela esperança. Essa prática diária pode ser a diferença entre um dia marcado pelo estresse e um dia vivido com serenidade e propósito. Por isso, é fundamental reservar esse tempo, nem que seja só alguns minutos, para um encontro verdadeiro com Deus. Exemplos práticos ajudam a concretizar essa ideia. Reservar 5 minutos logo após acordar para agradecer, pedir direção e abrir o coração. Ler um trecho da Bíblia, cantar uma música de louvor, ou simplesmente fechar os olhos e falar com Deus, como quem conversa com um amigo de longa data. São atitudes simples, mas que carregam um poder transformador enorme. A consistência desse hábito gera uma base sólida para enfrentar qualquer tempestade diária. Quando Deus é colocado em primeiro lugar, o resto se encaixa. As preocupações, as tarefas, os problemas ganham uma nova perspectiva. O que antes parecia um peso insuportável passa a ser uma oportunidade de crescimento e aprendizado. É nessa transformação de olhar que a oração matinal atua, muda o foco do problema para a presença que sustenta e guia. E isso acontece porque a oração abre caminho para a ação guiada pelo Espírito Santo. Além disso, ao dedicar os primeiros momentos do dia a Deus, a pessoa se torna menos vulnerável às distrações que surgem logo após o despertar. O mundo digital, as notícias e as demandas externas perdem o domínio sobre a mente, dando lugar a uma paz que transcende o entendimento. Esse estado interior não se perde facilmente ao longo do dia, mesmo diante dos desafios, porque foi firmado logo cedo no alicerce da oração e da entrega. Assim, é possível transformar uma rotina caótica em um ritual sagrado, onde a conexão com Deus alimenta o corpo, a mente e o espírito. Essa é a necessidade urgente de nosso tempo. Encontrar em Deus a força para não apenas sobreviver, mas para prosperar em meio às pressões diárias. E essa transformação começa com um simples, mas poderoso ato: colocar Deus em primeiro lugar logo no amanhecer. Confiança no tempo de Deus e a espera paciente. Aprender a confiar no tempo de Deus é um dos maiores desafios para quem busca uma vida guiada pela fé. Muitas vezes, a ansiedade e o desejo por respostas rápidas nos fazem perder a paz, como se o atraso nas soluções fosse sinônimo de abandono. No entanto, a Bíblia nos mostra que Deus age no momento certo, não adiantando nem atrasando seus planos. Essa confiança no tempo divino é um exercício de fé ativa, onde o silêncio e a espera são tão importantes quanto a oração e o clamor. Davi é um exemplo emblemático dessa postura. Em Salmos 5:3, ele revela o hábito de buscar a Deus pela manhã, colocando-se à disposição para ouvir e esperar. Pela manhã, ouves a minha voz. Pela manhã, me apresento a ti e vigio. Essa vigilância é uma atitude de quem sabe que a resposta pode não ser imediata, mas será certeira. Esperar em Deus não é ficar parado, é manter-se ativo na fé, preparado para agir quando a hora certa chegar.
Essa espera paciente exige equilíbrio emocional e espiritual. É preciso abandonar o desespero e a pressa que só aumentam o peso no coração. Imagine uma planta que, por mais que a reguemos com ansiedade, só floresce no seu tempo. Assim somos nós diante das promessas divinas. Regar a esperança, cuidar da fé, mas respeitar o ritmo que Deus estabeleceu. Reconhecer isso traz serenidade e, mais do que isso, nos ensina a depender verdadeiramente dele. Praticar essa confiança pode começar com pequenas atitudes. Por exemplo, ao orar por uma resposta, é importante dizer não só faça o que eu quero, mas faça o que for melhor no tempo certo. Isso muda completamente a postura interior, liberando o coração para a paz e afastando o medo do desconhecido. Além disso, meditar em textos bíblicos que reforçam essa verdade, como Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, ajuda a renovar a mente. A fé ativa não é passiva. É um convite para que a pessoa continue caminhando, agindo com sabedoria e discernimento, mesmo sem enxergar o resultado final. É confiar que Deus está preparando algo maior e que cada passo dado no tempo certo será recompensado. Muitas vezes, esse tempo de espera é um período de preparação, de crescimento e aprendizado que não conseguimos enxergar no imediato, mas que é fundamental para o sucesso. Quando alguém consegue cultivar essa confiança, começa a perceber mudanças internas profundas. A ansiedade dá lugar à esperança. O medo é substituído pela coragem e a impaciência se transforma em perseverança. Isso reflete não só na relação com Deus, mas em todas as áreas da vida, como trabalho, família e saúde. Viver no tempo de Deus é uma arte que exige prática diária, mas que traz frutos abundantes. Por fim, a espera paciente nos prepara para receber as bênçãos com gratidão e humildade, evitando o desgaste emocional e espiritual que a pressa pode causar. É um aprendizado que, embora difícil, é essencial para quem deseja uma vida plena e alinhada com o propósito divino. E esse entendimento, quando bem compreendido, abre caminho para que a palavra de Deus se torne uma luz constante no caminho diário. A palavra de Deus como guia para o dia. Começar o dia alinhando o coração e a mente com a palavra de Deus é como acender uma luz que ilumina todo o caminho pela frente. A Bíblia funciona como um verdadeiro mapa, trazendo instruções claras e seguras para as decisões que enfrentamos diariamente. Josué 1:8 reforça essa ideia com um conselho valioso. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Essa prosperidade não se resume a bens materiais, mas ao sucesso em viver segundo a vontade divina. A meditação diária da Escritura ajuda a sintonizar o coração com o que Deus deseja revelar naquele momento específico. Muitas vezes abrimos a Bíblia buscando respostas, conforto ou direção, e encontramos justamente aquilo que precisamos para enfrentar o dia. Essa prática não precisa ser complexa. Pode começar com um versículo simples, uma passagem curta ou até um salmo que traga paz. O importante é criar um hábito que fortaleça a fé e a confiança no Senhor. Um exemplo prático para quem quer começar a incluir a leitura bíblica na rotina matinal é reservar um momento logo após o despertar. Pode ser com a ajuda de um devocional, que são livros ou aplicativos com reflexões diárias baseadas nas Escrituras. Livros como Meu Devocional Diário ou Pão Diário são ótimas opções para quem busca algo acessível e profundo. Além disso, a leitura em voz alta pode ajudar a fixar a mensagem e tornar a experiência ainda mais pessoal. A palavra de Deus também atua como um guia para lidar com as decisões que surgem ao longo do dia. Seja uma escolha simples ou um dilema mais complexo,
O que aprendemos nas Escrituras serve de bússola para agir com sabedoria. Por isso, cultivar essa leitura constante é essencial para quem quer viver de maneira equilibrada e alinhada ao plano divino. Além disso, ler em comunidade, como em grupos de estudo, pode ampliar a compreensão e o apoio mútuo. Não podemos esquecer que a Bíblia é viva e eficaz, capaz de transformar não só o pensamento, mas também o coração. Hebreus 4:12 nos lembra que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Isso significa que o que ela revela penetra profundamente em nosso ser, promovendo mudanças verdadeiras e duradouras. Portanto, investir tempo na leitura diária é um dos maiores presentes que podemos nos dar. Outro aspecto importante é a aplicação prática do que se aprende. Não basta apenas acumular conhecimento, é preciso viver a palavra. Se o texto fala sobre perdão, por exemplo, procurar aplicar isso nas relações pessoais. Se fala de paciência, trabalhar para cultivá-la nas situações cotidianas. Essa prática ativa fortalece a fé e faz com que cada dia se torne um testemunho vivo do amor de Deus. Por fim, integrar a palavra de Deus na rotina diária é um convite para caminhar com segurança, sabendo que não estamos sozinhos. Cada versículo lido e meditado se torna uma âncora firme para a alma, especialmente nos momentos de turbulência. Esse contato diário fortalece a conexão com o Criador e garante que a jornada seja marcada pela sabedoria e pela paz, mesmo quando os ventos contrários insistem em soprar. Entregar as preocupações e ansiedades nas mãos de Deus. Em meio às tempestades da vida, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados por preocupações que parecem não ter fim. É um peso que aperta o peito, que rouba a paz e desgasta a alma. Porém, a Bíblia nos convida a um caminho diferente, um caminho de entrega e confiança, onde as ansiedades são colocadas nas mãos de Deus, nosso protetor e refúgio. Filipenses 4, 6, 7 traz esse convite com clareza. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Esse versículo mostra que não precisamos carregar sozinhos as nossas batalhas internas, pois Deus está sempre pronto para ouvir e acolher cada pedido, cada medo, cada angústia. O ato de entregar as preocupações a Ele é um gesto de fé, um reconhecimento de que mesmo quando tudo parece incerto, há uma força maior cuidando de cada detalhe. A oração torna-se, então, uma ferramenta poderosa para aliviar o coração e renovar a esperança. Além do convite à oração, o Salmo 91:11 reforça a proteção divina que recebemos ao confiar nele. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa promessa mostra que não estamos desamparados. Há uma proteção invisível, mas constante, que nos acompanha, mesmo nos momentos mais difíceis. Saber disso dá segurança e tranquilidade para enfrentar os desafios diários. Para colocar essa entrega em prática, pode-se criar o hábito de reservar um momento específico pela manhã ou sempre que sentir o peso das preocupações para falar com Deus. É interessante escrever num diário os medos e ansiedades e depois orar, entregando cada um deles, pedindo a força para descansar na providência divina. Essa prática ajuda a externalizar o que está dentro, tornando mais fácil confiar e liberar o controle para Deus. Um outro exemplo prático é desenvolver o hábito de agradecer durante a oração, mesmo quando as respostas parecem demoradas. A ação de graças transforma a perspectiva, direcionando o foco para as bênçãos já recebidas e para a fidelidade de Deus. É como se disséssemos: sei que estás cuidando de mim, mesmo quando não vejo. Essa postura abre o coração para receber a paz que excede todo o entendimento. A entrega das ansiedades não significa passividade, mas sim uma confiança ativa,
que trabalha em parceria com Deus. É continuar a agir com sabedoria e responsabilidade, mas sem permitir que o medo ou a preocupação dominem o coração. Essa aliança entre ação e fé gera um equilíbrio que fortalece a caminhada espiritual e emocional. Assim, ao aprender a colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que nos aflige, a pessoa se liberta do peso que a aprisiona e encontra um espaço para a paz e a esperança florescerem. Esse é um passo fundamental para quem deseja viver um dia abençoado e pleno, aberto às oportunidades que Deus prepara, mesmo quando a vista é turva e as respostas demoram. Oração poderosa de manhã. Começar o dia com uma oração poderosa é abrir uma porta para a transformação profunda do coração e da mente. É naquele momento sagrado que a pessoa se conecta diretamente com Deus, expressando gratidão pelas bênçãos recebidas e pedindo direção para os caminhos que estão por vir. Não é um discurso formal, mas um diálogo sincero, onde cada palavra carrega a força da fé e o desejo de estar alinhado com a vontade divina. Ao orar pela manhã, é importante incluir pedidos que envolvam proteção, sabedoria, paciência, cura e prosperidade. Essas solicitações refletem as necessidades mais comuns da alma humana, mas também mostram uma entrega completa, onde o indivíduo reconhece suas limitações e clama pela ajuda do Criador. Por exemplo, pedir proteção não significa apenas afastar perigos visíveis, mas também a proteção espiritual contra as tentações e ataques que não se veem. A oração matinal pode ser um momento de pausa para refletir sobre os desafios e oportunidades que o dia pode trazer. Pedir sabedoria, por exemplo, é pedir para enxergar além do óbvio, para agir com discernimento nas pequenas e grandes decisões. Paciente e calma. A oração também nos prepara para enfrentar situações inesperadas, ajudando a manter a serenidade mesmo diante de adversidades. Quando a pessoa inclui pedidos de cura na oração, está afirmando a confiança no poder restaurador de Deus, seja no corpo, na mente ou no espírito. Isaías 53:5 é uma passagem poderosa para meditar nesse sentido. Pelas suas feridas, fomos sarados. Essa declaração fortalece a certeza de que a intervenção divina está ao alcance e que a saúde pode ser renovada pela graça do Senhor. Outra dimensão importante da oração poderosa é a gratidão. Reconhecer as pequenas e grandes bênçãos que já foram concedidas cria um ambiente interno favorável para receber mais graça. A gratidão é como um ímã que atrai a bondade de Deus e transforma o coração, tornando-o mais receptivo e alegre. Muitas vezes, essa atitude muda completamente o tom do dia, trazendo esperança e motivação. Além disso, a oração é uma oportunidade para entregar o dia inteiro nas mãos de Deus, confiando que Ele guiará cada passo, protegerá contra o mal e fortalecerá para as batalhas que possam surgir. Essa entrega diária é um ato de fé que traz leveza e segurança, sabendo que não estamos sozinhos e que a força que precisamos vem do alto. Por fim, é fundamental que o público seja encorajado a orar junto, a se sentir parte de uma comunhão espiritual que transcende o tempo e o espaço. Orar em conjunto fortalece não só a fé individual, mas também cria uma rede de apoio invisível que ampara a todos. Sentir a presença de Deus nessa prática diária é o primeiro passo para um dia repleto de bênçãos e paz. Cuidado e intercessão pela família e comunidade. Orar pela família e pela comunidade é uma das expressões mais profundas do amor e da responsabilidade espiritual. Ao dedicar um momento para interceder pelos filhos, jovens, parentes e amigos, a pessoa está ampliando sua visão e permitindo que o cuidado divino alcance aqueles que ama, mesmo que estejam distantes. Essa prática fortalece os laços invisíveis que nos unem e cria uma rede de proteção espiritual que transcende barreiras. A proteção espiritual e física dos filhos e dos jovens é uma preocupação constante para muitos.
E a Bíblia oferece fundamentos sólidos para essa intercessão. Pedir sabedoria para os jovens enfrentarem as influências do mundo com discernimento é uma forma de garantir que eles cresçam com firmeza na fé. Além disso, clamar por sua segurança é reconhecer que há forças invisíveis atuando na vida de cada um e que a cobertura dos anjos é necessária para mantê-los no caminho certo. A prosperidade e a sabedoria no ambiente de trabalho são aspectos que também devem ser alvo de oração. Confiar que Deus abrirá portas e proverá oportunidades, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades, é uma atitude que abre o coração para milagres diários. A paciência para lidar com os desafios e a excelência na execução das tarefas são frutos da presença divina que se manifesta quando se busca a orientação do Senhor. Não menos importante é a intercessão pelos desempregados e pelos enfermos. Em Isaías 53:5, encontramos a promessa da cura. Pelas suas feridas fomos sarados. Essa passagem traz esperança para todos que clamam por restauração, seja do corpo, da mente ou do espírito. Orar por esses grupos é reconhecer a vulnerabilidade humana e pedir o toque restaurador de Deus, que transforma o impossível em realidade. Para tornar essa intercessão mais prática, pode-se criar listas de oração que incluam nomes e necessidades específicas, orar com fé e determinação, e até mesmo formar grupos de oração focados em cuidar da família e da comunidade. Essa dedicação gera um impacto espiritual poderoso e fortalece a comunhão entre os irmãos. Além disso, a oração em favor dos outros nos ajuda a crescer em empatia e amor verdadeiro, deixando de lado o egoísmo e abraçando o compromisso de sermos canais da graça divina. É um exercício de generosidade que não só abençoa quem recebe, mas também transforma quem ora, criando um ciclo de bênçãos mútuas. Por fim, cuidar da família e da comunidade pela oração é um ato de fé e de amor que traz segurança, esperança e paz. É uma forma concreta de manifestar a presença de Deus no meio do caos do mundo, fortalecendo os laços que sustentam a vida e o espírito. Perdão e relações saudáveis. Perdoar é, sem dúvida, um dos gestos mais difíceis e libertadores que podemos realizar. A Bíblia nos ensina, em Mateus 6,14, que o perdão é fundamental não apenas para a reconciliação com os outros, mas também para receber o perdão de Deus. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Esse ensinamento é um convite para que deixemos para trás o rancor e a amargura, que só fazem mal à nossa alma e bloqueiam a paz que Deus quer nos dar. O rancor é como uma âncora pesada que nos prende ao passado, nos impedindo de avançar e de experimentar a verdadeira liberdade espiritual. Quando seguramos mágoas, permitimos que o sofrimento continue vivo dentro de nós, mesmo que a outra pessoa já tenha seguido adiante. Libertar-se desse peso significa escolher a paz, a serenidade e o amor que curam. É um processo que exige coragem, humildade e, acima de tudo, um coração disposto a confiar em Deus para suprir as feridas. Aplicar o perdão no dia a dia pode parecer um desafio gigante, especialmente quando as feridas são profundas. Mas pequenos passos podem fazer toda a diferença. Começar orando por aqueles que nos magoaram, pedindo a Deus para transformar nosso coração. Tentar entender o lado do outro, mesmo que não justifique a atitude, ajuda a ampliar a visão e cultivar a empatia. Lembrar que todos somos imperfeitos e passíveis de erros também é um exercício de humildade. Além disso, praticar o perdão não significa esquecer ou minimizar o que aconteceu, mas sim escolher não carregar mais o peso da mágoa. É libertar-se da prisão emocional para viver em paz. Muitas vezes, isso pode ser auxiliado pela conversa franca, pela busca de reconciliação, ou mesmo pelo apoio espiritual e emocional, como aconselhamento pastoral ou grupos de apoio. O perdão é também um caminho para relações mais saudáveis.
onde o amor e a compreensão se tornam a base dos relacionamentos. Quando perdoamos, abrimos espaço para reconstruir a confiança e cultivar vínculos que refletem a graça de Deus. Esse processo fortalece não só a conexão com o outro, mas também a nossa própria saúde emocional e espiritual. Vale lembrar que o perdão é uma decisão diária. Em momentos de irritação ou mágoa, é preciso renovar essa escolha, lembrando das promessas de Deus e do exemplo de Jesus, que perdoou mesmo nos momentos de maior dor. Isso nos dá força para continuar e faz com que o perdão se torne uma prática natural em nossa vida. Por fim, quando incorporamos o perdão como um princípio ativo, nossa vida ganha leveza, alegria e uma paz que ninguém pode tirar. É um presente que damos a nós mesmos e a quem nos cerca, um testemunho vivo do amor e do poder transformador de Deus. Crescimento espiritual e fome de Deus. O crescimento espiritual é uma jornada contínua que começa com o desejo sincero de se aproximar de Deus e conhecer mais profundamente sua vontade para nossas vidas. Esse anseio, essa fome por Deus, é o que move o coração a buscar não apenas respostas rápidas, mas um relacionamento autêntico e duradouro com o Criador. É uma fome que se manifesta em vontade de aprender, de meditar na palavra e de viver segundo os princípios divinos. Essa sede de Deus pode ser alimentada por meio da oração constante, da leitura diária da Bíblia e da participação ativa em comunidades de fé. São nesses momentos que a alma encontra alimento verdadeiro, capaz de renovar forças e transformar pensamentos. Como está escrito em Salmos 42:1, como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa imagem nos mostra que o desejo por Deus é vital e natural, assim como a sede é para o corpo. Incentivar a busca diária pela presença divina significa também aprender a reconhecer a importância de estar em comunhão com outros irmãos e irmãs na fé. Grupos de estudo bíblico, cultos, momentos de louvor e adoração fortalecem o espírito e criam laços que ajudam a perseverar mesmo nos momentos difíceis. É nessa convivência que aprendemos a viver a palavra na prática e a aplicar os ensinamentos de Jesus no cotidiano. Viver uma vida que honra a Deus em cada atitude é a consequência natural desse crescimento espiritual. Não basta apenas saber os ensinamentos, é preciso aplicá-los com amor, humildade e comprometimento. Isso se traduz em gestos de bondade, paciência, perdão e justiça, que refletem a transformação interna e o amadurecimento da fé. Um exemplo prático para quem deseja crescer espiritualmente é estabelecer metas diárias, como dedicar alguns minutos para a leitura da Bíblia, escrever reflexões pessoais, orar por situações específicas ou até mesmo ajudar alguém em necessidade. Essas atitudes, embora simples, constroem um alicerce sólido para a vida espiritual e fortalecem a conexão com Deus. Além disso, cultivar o desejo por Deus implica abrir mão de hábitos que afastam a alma, como a impaciência, o egoísmo ou a falta de perdão. Esse processo requer autoavaliação constante e a disposição para mudar, sempre com a ajuda do Espírito Santo. É um caminho que, embora desafiador, traz paz e alegria genuínas. Por fim, a fome por Deus é um convite para uma vida de descobertas e transformações, onde cada dia traz um novo aprendizado e a certeza de que, ao buscá-lo, jamais estaremos sozinhos. Essa jornada é pessoal, mas também coletiva, e faz parte do propósito divino para que sejamos luz no mundo. Superação de desafios e fé. Inabalável. A vida não é feita apenas de momentos fáceis. Os desafios aparecem para testar a nossa fé e fortalecer o nosso espírito. É exatamente nesses momentos que a confiança em Deus deve se tornar o nosso refúgio e fortaleza. Saber que, mesmo nas tempestades, existe um amparo maior que nos sustenta, traz uma segurança que ultrapassa qualquer medo ou dúvida. A fé inabalável
é aquela que não se abala diante das dificuldades, mas que cresce, se solidifica e nos impulsiona a seguir adiante. O apóstolo Paulo nos lembra, em 1 Coríntios 15:57, que a vitória já foi conquistada por Cristo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa declaração não é apenas uma frase de conforto, mas uma promessa ativa que nos garante que, ao permanecermos firmes, somos participantes dessa vitória. Portanto, os obstáculos não são barreiras intransponíveis, mas oportunidades para mostrar a força da fé viva em ação. Ver os desafios como oportunidades de crescimento é uma mudança de perspectiva que transforma o sofrimento em aprendizado. Cada dificuldade enfrentada com coragem e fé nos aproxima mais de Deus, nos molda e nos prepara para as bênçãos que virão. É como o oleiro que amassa o barro para dar forma à peça perfeita. Essa confiança ativa faz toda a diferença para a saúde espiritual e emocional. Em termos práticos, para cultivar essa fé inabalável, é importante manter uma rotina de oração constante, buscar suporte na comunidade de fé e meditar nas promessas bíblicas. Reservar momentos para refletir sobre histórias de superação, como as de personagens bíblicos que enfrentaram provações, pode inspirar e fortalecer o coração. Lembrar que não estamos sozinhos é um bálsamo para a alma. Além disso, é fundamental aprender a lidar com as emoções que surgem nas crises, como o medo, a tristeza ou a dúvida, sem permitir que elas dominem. A fé não nega os sentimentos, mas oferece um alicerce seguro onde eles podem ser acolhidos e transformados. Isso traz equilíbrio e prepara para agir com sabedoria e esperança. A perseverança diante das dificuldades é um exercício diário que exige disciplina e confiança. Mesmo quando os resultados não aparecem de imediato, é preciso continuar crendo que Deus está no controle e que cada passo dado com fé conta para o propósito maior. Essa persistência é o que caracteriza os verdadeiros vencedores espirituais. Por fim, ao fortalecer a fé e superar os desafios com o auxílio de Deus, a pessoa não apenas encontra paz, mas torna-se exemplo e inspiração para outros. Essa caminhada, embora árdua, é um testemunho vivo do poder do Senhor que transforma vidas e realiza milagres, produtividade e dedicação no trabalho. Encarar o trabalho como uma forma de adoração transforma a rotina em algo muito mais significativo. A Bíblia nos orienta em Colossenses 3:23 a fazer tudo de coração como para o Senhor e não para os homens. Essa perspectiva muda o foco da simples obrigação para um ato de amor e dedicação, onde cada tarefa, por menor que seja, ganha valor e propósito. Trabalhar com excelência é uma maneira de honrar a Deus e ser luz no ambiente ao nosso redor. A dedicação no trabalho não apenas traz resultados visíveis, mas também influencia positivamente as pessoas que convivem conosco. Ser um exemplo de ética, paciência e responsabilidade inspira colegas e clientes, tornando o ambiente mais saudável e produtivo. Essa postura pode abrir portas e gerar oportunidades que vão além do material, refletindo a bênção divina em nossas vidas profissionais. Para organizar melhor o tempo e ser produtivo, é fundamental estabelecer prioridades e evitar distrações que desviam o foco. Técnicas simples como listas de tarefas, pausas estratégicas e o uso consciente da tecnologia ajudam a manter a disciplina e a eficiência. Reservar momentos para planejar o dia e avaliar o progresso garante que o trabalho seja feito com qualidade e sem sobrecarga desnecessária. Além disso, equilibrar as demandas profissionais com o cuidado pessoal e espiritual é essencial para manter a saúde e o ânimo. Um trabalhador produtivo é aquele que sabe quando descansar e se renovar, entendendo que o corpo e a mente precisam estar em equilíbrio para render bem. O descanso não é perda de tempo, mas parte do processo para dar o melhor de si.
Praticar a gratidão no ambiente de trabalho também é uma forma de transformar a rotina. Agradecer pelas oportunidades, pelos colegas e até mesmo pelos desafios ajuda a cultivar uma atitude positiva que motiva e contagia. Essa mentalidade atrai prosperidade e paz, fortalecendo a caminhada profissional e espiritual. Lembrar que o trabalho é uma missão e não apenas um meio de sustento dá sentido à dedicação diária. Quando se compreende que o esforço serve a um propósito maior, as dificuldades passam a ser encaradas com fé e perseverança. E o sucesso deixa de ser um objetivo distante para se tornar uma consequência natural. Por fim, o compromisso com a excelência no trabalho deve ser acompanhado de oração e dependência de Deus, buscando sempre a orientação do Espírito Santo. Assim, o desempenho profissional se torna um testemunho vivo do amor de Deus, um reflexo de sua bondade e cuidado em todas as áreas da vida. Lidar com ansiedade e controlar a mente. A ansiedade é uma das maiores inimigas da paz interior e pode facilmente dominar nossos pensamentos se não aprendermos a controlá-la. A Bíblia nos oferece um caminho para lidar com essa inquietação, convidando-nos a entregar todas as nossas preocupações a Deus. Filipenses 4:6 nos exorta: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Essa entrega é o primeiro passo para libertar a mente do peso da ansiedade. Controlar a mente não significa ignorar os sentimentos ou fingir que tudo está bem, mas sim desenvolver a habilidade de direcionar os pensamentos para o que edifica e fortalece. Técnicas como a meditação na palavra de Deus, a oração consciente e a prática da gratidão ajudam a criar um ambiente mental saudável, onde a paz pode florescer mesmo em meio às dificuldades. Um exercício prático para quem sofre com ansiedade é anotar os pensamentos preocupantes e, em seguida, orar entregando cada um deles a Deus, pedindo calma e clareza. Essa ação simbólica de descarregar a mente ajuda a quebrar o ciclo de preocupação constante e a abrir espaço para a serenidade. Além disso, é importante buscar momentos diários de silêncio e respiração profunda, que auxiliam no equilíbrio emocional. A confiança em Deus também se manifesta na prática diária da fé, lembrando-se das promessas bíblicas que falam sobre proteção, cuidado e provisão. Passagens como Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, são lembretes poderosos para desacelerar e confiar na soberania divina, liberando o coração do medo e da ansiedade. Além das práticas espirituais, é essencial cuidar do corpo e da mente de forma integral. Exercícios físicos regulares, alimentação equilibrada e um sono de qualidade influenciam diretamente na saúde mental, criando uma base mais forte para resistir ao estresse. Integrar essas práticas com a vida espiritual potencializa os efeitos e promove um bem-estar completo. A oração e a meditação na Bíblia funcionam como antídotos contra a ansiedade, porque mudam o foco do problema para o provedor. Essa troca de perspectiva cria um espaço de esperança e confiança, onde o medo perde terreno para a fé. Manter essa disciplina diária requer esforço, mas os frutos são recompensadores. Por fim, lidar com a ansiedade é um processo contínuo que exige paciência e amor próprio. Aprender a controlar a mente é um ato de cuidado que honrar a Deus em nosso interior. E ao desenvolver essa habilidade, a pessoa encontra uma fonte inesgotável de paz, capaz de sustentar qualquer jornada, mesmo as mais desafiadoras. Organização, disciplina e contentamento. Viver uma vida equilibrada exige organização e disciplina, mas também um coração que sabe valorizar o que realmente importa. Priorizar a família, a fé e o serviço ao próximo são escolhas que fazem toda a diferença na caminhada diária. É comum nos deixarmos levar pelo ritmo frenético do mundo moderno,
Mas aprender a gerir o tempo com sabedoria nos ajuda a evitar o estresse e a sobrecarga que drenam nossas energias e desviam o foco do essencial. Contentamento é um estado de espírito que anda lado a lado com a gratidão. Paulo nos ensina em Filipenses 4:11 a importância de aprender a estar contente em todas as circunstâncias, seja na abundância ou na necessidade. Essa sabedoria não é passividade, mas sim uma atitude de aceitação que nos liberta da ansiedade e do desejo incessante por mais, permitindo que apreciemos o que já temos e encontremos alegria nas pequenas coisas. Na prática, organizar o dia pode começar com a elaboração de uma agenda realista, listando tarefas e prioridades. É essencial reservar momentos para o descanso e para a comunhão com Deus, além de evitar a procrastinação, que é um dos maiores inimigos da produtividade. Estabelecer horários para as atividades e respeitá-los ajuda a manter o equilíbrio entre obrigações e momentos de lazer. Evitar o consumismo espiritual é outra faceta importante desse tópico. Não se trata apenas de bens materiais, mas também do excesso de informações, compromissos e preocupações que nos afastam da simplicidade e da essência da vida. Saber dizer não quando necessário é um exercício de maturidade que preserva o foco e a energia para o que realmente importa. Cultivar o contentamento também implica em praticar a gratidão diariamente, reconhecendo as bênçãos visíveis e invisíveis. Essa prática transforma a mente, tornando-a mais positiva e resiliente. Um diário de gratidão, onde se anotam motivos para agradecer, é uma ferramenta eficaz para fortalecer esse hábito e redirecionar o olhar para o que é valioso. Além disso, a disciplina para manter hábitos saudáveis e espirituais fortalece a fé e prepara o indivíduo para enfrentar desafios com serenidade. Essa rotina, mesmo que simples, cria um ambiente propício para o crescimento pessoal e espiritual, alinhando a vida aos propósitos divinos. Por fim, organização, disciplina e contentamento são aliados poderosos que conduzem a uma vida plena e equilibrada. Eles garantem que o coração esteja em paz, que as responsabilidades sejam cumpridas com excelência e que a alma esteja aberta para as bênçãos que Deus deseja derramar, amor ao próximo e empatia. Amar ao próximo como a si mesmo é o mandamento que Jesus destacou como fundamental para a vida cristã. Esse amor não se limita a palavras, mas se manifesta em ações concretas de cuidado, compreensão e solidariedade. Viver essa verdade é se colocar no lugar do outro, enxergando suas necessidades, dores e alegrias com um coração aberto e disposto a ajudar. A empatia é, portanto, o caminho para construir relações mais genuínas e fraternas. Ser instrumento de paz e conforto para quem está ao redor implica ouvir com atenção e falar com gentileza. Muitas vezes, o simples ato de ouvir pode transformar o dia de alguém, trazendo alívio e esperança. Palavras encorajadoras, gestos de carinho e presença sincera criam um ambiente onde o amor de Deus pode fluir e tocar corações feridos. Isso fortalece não só os outros, mas também quem oferece esse amor. Desenvolver a capacidade de ouvir verdadeiramente é uma prática que exige humildade e paciência. É deixar de lado o julgamento e a pressa para oferecer atenção plena ao próximo. Em Romanos 12:15, Paulo nos exorta a alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa sensibilidade para com o outro é um reflexo do amor divino que nos habita e nos impulsiona a agir. Além disso, o amor ao próximo se expressa no cuidado diário, nas pequenas ações que parecem simples, mas têm grande impacto. Ajudar um vizinho, compartilhar o pão, oferecer uma palavra de conforto ou um sorriso sincero são formas práticas de viver a fé no cotidiano.
Essas atitudes mostram que a fé é viva e operante, capaz de transformar o mundo à nossa volta. Ser empático também significa respeitar as diferenças e valorizar a diversidade das pessoas, reconhecendo que cada um carrega sua própria história e desafios. Essa postura constrói pontes de entendimento e reduz conflitos, criando um ambiente onde o amor pode prosperar. Jesus nos ensinou a amar até os inimigos, o que eleva esse amor a um patamar divino que desafia e transforma. Praticar o amor e a empatia é, portanto, um exercício diário que requer disciplina e sensibilidade. Não é algo automático, mas fruto de um coração que se rende ao Espírito Santo e se dispõe a ser canal de paz e cura. Essa missão faz parte do propósito de cada cristão e é testemunho vivo da presença de Deus na terra. Por fim, amar ao próximo com empatia é um chamado para sair de si mesmo e abraçar o mundo com olhos e coração de Deus. É um convite para que nossas vidas sejam marcadas pela compaixão e pelo serviço, refletindo o amor infinito que recebemos e temos a missão de compartilhar. Simplicidade e humildade no dia a dia. A simplicidade é um convite para viver com menos excessos e mais significado. Em meio a um mundo que valoriza o ter e o parecer, a Bíblia nos convida a cultivar um coração humilde e focado no essencial. Filipenses 2, 3, 4 nos orienta: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Essa postura nos leva a uma vida mais leve, livre das amarras do ego e do orgulho. Humildade não significa se rebaixar, mas reconhecer a própria dependência de Deus e a importância do próximo. É ter consciência de que não somos autossuficientes e que precisamos do auxílio divino em todos os momentos. Essa atitude abre portas para o aprendizado contínuo e para a transformação pessoal, pois quem é humilde está disposto a crescer e a ouvir com o coração aberto. Praticar a simplicidade no cotidiano pode começar com pequenas mudanças, como reduzir o excesso de objetos, evitar o consumismo desenfreado e valorizar momentos simples, como uma conversa sincera, um pôr do sol ou um gesto de carinho. Essas escolhas refletem um desejo de viver com mais autenticidade e menos distrações que afastam o foco do que realmente importa. Além disso, agir com sinceridade e coração aberto para servir é uma manifestação prática da humildade. Quando ajudamos sem buscar reconhecimento ou recompensa, demonstramos um amor genuíno que honra a Deus e transforma vidas. Pequenos atos, como ouvir alguém com atenção ou oferecer uma palavra de apoio, têm um impacto profundo e duradouro. A humildade também nos protege do julgamento e da arrogância, que são barreiras para a comunhão verdadeira com Deus e com as pessoas. Reconhecer as próprias limitações e fragilidades nos torna mais compassivos e pacientes, permitindo construir relações mais saudáveis e duradouras. Essa humildade é um sinal de maturidade espiritual. Um exemplo bíblico marcante é Jesus, que, apesar de ser o Filho de Deus, escolheu viver em humildade e serviço, lavando os pés dos discípulos e ensinando pelo exemplo. Seguir esse modelo é o maior desafio e a maior recompensa para quem busca uma vida plena e alinhada ao propósito divino. Por fim, a simplicidade e a humildade no dia a dia são caminhos para uma existência mais autêntica, leve e cheia de sentido. Elas nos conectam ao que é eterno e verdadeiro, afastando o que é superficial e passageiro e convidam a uma vida de paz e plenitude. Construir um lar de paz e unidade. Construir um lar que seja um verdadeiro refúgio de paz e unidade é um desafio e uma bênção que requer dedicação diária. Quando o amor de Deus habita em cada canto da casa, ele se torna um ambiente acolhedor, onde todos sentem segurança e conforto. A presença do Espírito Santo
é fundamental para que a harmonia reine, mesmo diante das diferenças e dificuldades naturais da convivência humana. Harmonia no lar não significa ausência de conflitos, mas a capacidade de lidar com eles com paciência, respeito e perdão. Aprender a perdoar e a pedir perdão é essencial para manter a paz. Essa prática cria um ambiente onde o diálogo é aberto e as relações são fortalecidas, evitando que as mágoas cresçam e causem rupturas. Afinal, a Bíblia nos lembra em Efésios 4:32 para sermos bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. A paciência é outra virtude indispensável na vida familiar. Muitas vezes, as pressões do cotidiano testam nossa tolerância, mas é nesse momento que devemos buscar a força em Deus para agir com calma e sabedoria. Ser paciente não é apenas esperar, mas responder com amor, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Esse é um sinal claro do agir de Deus em nosso meio. Para que o lar seja um lugar de unidade, é importante cultivar momentos de comunhão, como orações em família, partilha de refeições e celebrações que reforcem os vínculos. Essas práticas simples fortalecem a conexão entre os membros e promovem o sentimento de pertencimento e cuidado mútuo. O exemplo dos pais é fundamental para que os filhos cresçam em um ambiente saudável e espiritual. A presença do Espírito Santo é o alicerce que sustenta um lar verdadeiramente unido. É Ele quem traz a sabedoria para lidar com as diferenças, a força para perdoar e a graça para amar incondicionalmente. Invocar a sua presença diariamente é um ato de fé que transforma a rotina em um espaço sagrado. Um lar pautado na paz e unidade reflete o reino de Deus na terra. É um testemunho vivo do amor divino que acolhe, cura e restaura. Cada gesto de cuidado e cada palavra de amor constrói essa atmosfera que todos desejam ter em sua casa. Por fim, manter esse ambiente requer um compromisso constante de cada membro da família em buscar a Deus e viver segundo seus ensinamentos. Essa construção diária é uma missão que, embora desafiadora, traz recompensas eternas e uma vida plena em comunhão e alegria. Coragem e fé para enfrentar o dia. Encarar o dia com coragem e fé é um dos maiores desafios que qualquer pessoa pode enfrentar, especialmente quando as circunstâncias parecem adversas e o medo insiste em bater à porta do coração. A fé, no entanto, é a força que impulsiona a alma a seguir em frente, mesmo quando o caminho é incerto. Deus nos chama para sermos ousados, confiando que Ele está conosco em cada passo, como nos lembra Josué 1:9. Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa coragem não é um impulso momentâneo, mas uma decisão diária de confiar em Deus, mesmo quando as dúvidas e inseguranças tentam dominar. É reconhecer que o medo existe, mas escolher não deixar que ele nos paralise. A fé é o combustível que mantém o coração firme, capaz de transformar a ansiedade em esperança e a hesitação em ação. Na prática, cultivar essa coragem começa com pequenos atos de confiança, como entregar as preocupações a Deus logo pela manhã, buscar a sua direção nas decisões e lembrar das promessas que Ele fez. Pode ser também o compromisso de enfrentar situações difíceis com paciência e amor, sabendo que não estamos sozinhos. A oração e a meditação na palavra são ferramentas poderosas para fortalecer essa fé. É importante lembrar que a fé inabalável não significa ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar dele. Muitas vezes é na superação do medo que experimentamos o crescimento espiritual mais significativo. Essa batalha interna é comum a todos, e o diferencial está em escolher seguir a luz divina, mesmo quando a escuridão parece maior. O apoio da comunidade e o compartilhamento de experiências também ajudam a fortalecer a coragem.
Saber que outros já enfrentaram desafios semelhantes e saíram vitoriosos na fé inspira e motiva a continuar caminhando. Participar de grupos de oração, cultos e estudos bíblicos cria uma rede de suporte que sustenta a alma nos momentos mais difíceis. Por fim, a coragem para enfrentar o dia com fé transforma não apenas o próprio caminho, mas também impacta positivamente as pessoas ao redor. Ser exemplo de confiança em Deus é um testemunho vivo do poder transformador da graça, que inspira e fortalece toda uma comunidade. Viver cada dia com Deus e na sua presença. Viver cada dia com Deus no centro da vida é a chave para uma existência plena, cheia de significado e propósito. Quando escolhemos caminhar com Ele, não estamos apenas seguindo regras, mas abraçando uma relação viva e profunda que transforma cada momento, desde o amanhecer até o repousar da noite. Essa presença constante é o que nos fortalece, nos orienta e nos sustenta em meio às incertezas e desafios. Essa jornada diária com Deus nos convida a cultivar uma fé ativa que se manifesta em atitudes concretas de amor, perdão, gratidão e serviço. É uma caminhada que não se limita aos momentos de oração, mas que permeia cada decisão, palavra e ação. É uma vida que reflete a luz divina, tornando-nos instrumentos de paz e esperança para aqueles que nos cercam. Ao nos comprometermos a viver assim, começamos a perceber mudanças profundas em nosso interior e nas nossas relações. A ansiedade dá lugar à confiança, o medo se transforma em coragem e a inquietação se acalma na certeza de que Deus está no controle. Essa transformação não é imediata, mas acontece passo a passo, dia após dia, fortalecendo nossa alma e ampliando nossa visão. Agora te convido a refletir. De que forma você tem buscado essa presença diária? Que atitudes pode assumir hoje para se aproximar mais de Deus e permitir que Ele guie cada passo? Você está disposto a entregar suas preocupações e confiar no tempo perfeito do Senhor? Essas perguntas são um convite para a ação, para que não apenas ouçamos, mas vivamos a palavra. Compartilhe nos comentários suas experiências, desafios e vitórias nessa caminhada de fé. Sua história pode ser o incentivo que alguém precisa para começar ou fortalecer seu próprio caminho com Deus. Juntos, formamos uma comunidade que se apoia e cresce na graça divina. Se este conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens que edificam e fortalecem a fé. Que essa jornada de encontro com Deus seja constante e transformadora na sua vida.